aí, velho, beleza? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rodrigo Maia e hoje eu vou falar do primeiro episódio de The Last of Us, um jogo muito popular que agora virou série. A HBO Max ela traz pra gente essa fantástica adaptação, mas não se preocupe se você nunca jogou, assim como eu. Agora, se você já jogou, se prepara para uma enxurrada de easter eggs que, olha, tem bastante. E detalhe para a trilha sonora que tá igual às do jogo. E tem lá aquelas dos anos 80 que particularmente, cara, eu adoro. Ah, e vamos convir que a dublagem brasileira não tem o que falar, né? O primeiro episódio começa meio acelerado lá na cidade de Austin, no Texas, contando a história de Joel e da Sarah e também do seu irmão. E olha, não demora muito para você começar a gostar deles, viu? São cenas de tirar o fôlego. A cena da caminhonete do início, cara, dá uma sensação de desespero. É avião caindo, é gente correndo para todo lado. Porque assim, se for mesmo essa sensação que eles queriam repassar, eles conseguiram, viu? Porque eles precisavam muito manter a audiência já nesses primeiros minutos. E velho, aproveitando, você já se inscreveu aqui no meu canal? Se você não se inscreveu, já inscreva-se agora, ative o sininho para que toda vez que eu mandar um vídeo pro ar, o YouTube possa te avisar. Deixe seu like e também seus comentários, que isso vai ajudar bastante o canal a crescer, beleza? Bora voltar pro vídeo. Já a dupla fantástica na parte de direção e criação é o Craig Mazin, o mesmo que fez a série Chernobyl, e o Neil Druckmann, que é o criador da série e que além de tudo é programador de jogos. A série começa com uma breve explicação lá no início dos anos 60 sobre vírus e fungos e suas diferentes mutações, onde o entrevistador e a plateia parecem não estarem muito dispostos a compreender. Mas isso logo muda quando os especialistas começam a trazer mais fatos científicos e que logo você vê as expressões dos seus rostos já ir dando uma mudada. Na explicação, ele diz que um fungo em específico, o cordíceps, que dependendo da temperatura do planeta, ele se torna perigoso, podendo até se espalhar por todo ser humano vivo. E pior, ele toma conta de todo o cérebro da vítima, fazendo ela totalmente dependente. São dois estágios. O primeiro estágio é os corredores, que são as pessoas que foram infectadas há poucos dias, e o segundo estágio são os canibais. Tem uma cena lá do infectado que tem um cachorro que literalmente eu caguei pro infectado, né? Falei, não é possível que os diretores vão matar esse cachorro. Passado esse momento tenso, a série dá um salto de 20 anos para o tempo atual, só que dessa vez em Boston, mostrando um Joel desprovido de toda e qualquer humanidade naquele momento, tentando sobreviver já com sua companheira, a Tess, no meio pandêmico. E vai ter sim momentos emocionantes, pode ficar tranquilo que vai ter aquele suorzinho no olho, tá? Como por exemplo, você vê o Joel com o relógio que a Sarah deu para ele, né? Te faz lembrar muito dela. Parecia que era o Joel que cuidava da Sarah, né? Só que não, era ela que cuidava dele. Acertou? O quê? Não tô ouvindo nada. Ridículo. Você é ridículo. Eu sei. E de onde você tirou o dinheiro? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Tá melhor que eu. Foi só $20. E eu roubei de você. Então, o que os diretores da série fez aqui nesse início é tentar trazer mais solidez para ela, tipo um plano de fundo entre passado, presente, para que fiquemos mais próximos desses personagens, para que possamos entender melhor as suas motivações. Também fica aquela dúvida de qual lado você vai querer ficar, entendeu? A Fedra, um grupo de militares da quarentena que caça todos por onde passa sem compaixão, disputando território com os vagalumes nesses últimos 20 anos. E esses vagalumes nos apresenta sua líder Marlene, que tem uma ligação com a Ellie desde que ela era bem pequena, mas ainda não sabemos o porquê. Só sabemos que de alguma forma ela sabe que a menina não foi infectada e está interessada nesse poder que tem em suas mãos. Logo após uma confusão, Marlene faz um acordo com o Joel que só queria uma bateria de carro para tentar achar o seu irmão, que em seguida parte com a Ellie em segurança para a base dos vagalumes. Você pode notar que tem algumas pessoas que têm medo do Joel. Quem é o Joel depois da sobrevivência? Porque assim, ele era um cara amoroso, calmo, e agora? Diferente do jogo, a HBO expandirá mais essa série e dará mais intensidade aos personagens. São detalhes narrativos muito bem montados, com referência da cultura pop, que muitos vão achar que são coisas bobas, já outros vão se conectar melhor. O ambiente apocalíptico ganha uma direção muito boa e mostra o caos ao redor das pessoas que, claro, não vivem mais como antes, pois elas foram obrigadas a se virar para sobreviver, né? Calma, vamos conversar. Vira de costas Calma. e se ajoelha! Se ajoelha agora! Fica calmo. O que eu te falei, hein? Eu avisei pra ficar em casa! Se ajoelha! E você percebe que esse
será o gancho para toda a série. Você prestou atenção naquela cena que a Ellie pega aquele livro com os hits de clássicos? Você entendeu que cada música que toca naquele rádio lá, ela é de uma época e que cada uma ela pertence a um código? E velho, por hoje é só, espero que você tenha gostado desse vídeo. O primeiro episódio de The Last of Us já está disponível lá no HBO Max. Corre lá, assista, tire suas próprias conclusões e não deixe de se inscrever aqui no meu canal, deixar seu like e também seus comentários, beleza? Valeu!